Boa tarde, você ligado na página do Expresso Jornal. Nós estamos aqui hoje com o ex-prefeito de Caraguatatuba, Antônio Carlos da Silva, pai de 6 filhos, avô de 7 netos. Obrigado, Antônio Carlos, por nos estar recebendo aqui no seu hotel para essa entrevista. O senhor venceu as eleições de 96, dos anos 2000, 2008 e 2012, sendo que em 2012 foi o prefeito mais votado da história de Caraguá, né? E em 2006 foi eleito deputado estadual com mais de 94 mil votos. Agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista e já ir direto perguntando para o senhor, como que o senhor tem visto a situação política aqui de Caraguá nos últimos 2 anos e meio? E o senhor acha que o PSDB de Caraguatatuba tem exercido qual papel aqui na oposição? Primeiro dizer da satisfação que é participar do jornal. Um abraço a todos os seus ouvintes e é um prazer, Rafael, estar falando com vocês. Então, eu, graças a Deus, tenho aqui 4 mandatos de prefeito. Em 2 mandatos, eu tive meu filho de meu vice, eleito pela população, depois desse mandato de deputado estadual, né? E o PSDB aqui, nós temos 2 vereadores. E quando nós perdemos as eleições por 37 votos, eu fui à rádio e desejei que o prefeito que ganhou a eleição fosse melhor que eu. Porque o meu compromisso é com a cidade, é com o meu povo, com as políticas públicas. Não tem esse rancor, pelo contrário, nós queremos que vá bem, para a cidade bem e vai refletir na população. Mas não é isso que está acontecendo. Caraguatatuba, nós administrávamos Caraguá como uma empresa pública. Para você ter uma noção, em 2016, que foi o meu último ano de governo, entrou nos cofres da prefeitura mais de 13 milhões de juro bancário. Então, meu município recebia mais de 1 milhão de juros por mês, diferente do que está acontecendo no Brasil, né? Entregamos um município, uma empresa, com um potencial de investimento próprio de 19% do orçamento, 90 milhões por ano em investimento com orçamento próprio do município de Caraguá. Entregamos um município sem um tostão de dívida, muito pelo contrário, com 64 milhões em caixa no Caraguá. Depois que nós entregamos o município, o orçamento aumentou mais de 250 milhões. Então, se nós tínhamos 90 milhões para investimento, aumentou 250 milhões de orçamento. Hoje, a atual administração tem 340 milhões, 350 milhões para investimento. Daí a gente não vê acontecer nada e muito pelo contrário. Nós estamos vendo a prefeitura aí querendo aprovar uma lei para tirar um empréstimo de 152 milhões, né, para fazer obra. Quer dizer, para começar a pagar daqui a 2 anos para o próximo prefeito, quer dizer, então umas contas que não fecham, e é isso que a gente está acompanhando em Caraguá. Até pegando esse gancho, Antônio Carlos, sobre o financiamento, né, pró-Caraguá, de 52 milhões de reais solicitados pelo Executivo, São Sebastião e Ubatuba são cidades que o senhor acabou apoiando aí, né, os candidatos, enfim, hoje são prefeitos da cidade, também tomaram esse financiamento. O que o senhor pensa sobre esse financiamento? No caso de Caraguá, que é onde o senhor foi prefeito aqui durante, né, 4 mandatos, e em São Sebastião o senhor pensa diferente, em Ubatuba o senhor pensa diferente? Eu estou dizendo que em termos fiscais é completamente diferente. Ubatuba é uma cidade que tem um orçamento de 300 milhões por ano, o prefeito pegou uma dívida de 30 milhões, quer dizer, 10% do orçamento, então evidentemente que não tem recurso, a cidade tem recurso. São Sebastião não foi diferente, é um orçamento bem maior, mas o prefeito que assumiu pegou uma grande dívida, certo, em São Sebastião. É diferente de Caraguá. Eu estou dizendo que entregamos o município com 64 milhões de caixa, com um poder de investimento de 19% do orçamento, e o orçamento aumentou 250 milhões. Então é completamente diferente uma análise. É lógico, tem vários municípios no Brasil, não é só Ubatuba e São Sebastião, que estão contraindo empréstimo, que estão coisa, porque a situação financeira é diferente. Agora, Caraguá não. Caraguá é uma empresa pública que tinha esse poder de investimento de 19% do orçamento, que pegou o município com 64 milhões em caixa e que aumentou 250 milhões de orçamento. Então é completamente diferente a comparação, certo, desses empréstimos em relação a Caraguá e as demais cidades do Brasil. Pela sua experiência como gestor público, Antônio Carlos, o que o senhor acha que poderia ter sido feito a mais, por exemplo, nesses 2,5 do então prefeito Aguilar Júnior, né? É óbvio que as pessoas acabam tendo pontos de comparação, a administração pública ela funciona dessa forma, mas o que o senhor acha que poderia ter sido feito diferente na sua visão política, né?
Filho, a execução orçamentária. Hoje você pega a execução orçamentária do município de Caraguá, se você comparar em 2016, pegando de 2018, que ela está fechada, 2019 não fechou ainda, mas 2018. Então você tem um gasto em torno de 50 milhões a mais da saúde e a população reclama que a saúde caiu, que a saúde piorou. Há um gasto de mais de 40 milhões na Secretaria de Serviço Público. Aí a cidade está mais suja do que era, aumentou 40 milhões o gasto da Secretaria. Então você tem um gasto de quase 10 milhões em comunicação. Né? Nós não gastávamos isso. Então é dinheiro, é a forma como você gasta. Né? O problema é esse, a execução orçamentária. O município hoje paga quase 5 milhões de locação de veículos, que nunca tinha pago isso. Era tudo viaturas próprias, caminhões próprios, maquinário próprio. Né? E hoje, infelizmente, essa inversão de finalidade, certo? Ocasiona, certo? Esse déficit que as prefeituras estão alegando que tem hoje aqui de Caraguá. Indo direto ao ponto, Antônio Carlos, o senhor é um pré-candidato a prefeito aqui em Caraguá e queria que o senhor pudesse comentar para nós, por gentileza, sobre a decisão de inelegibilidade, sobre aquele contrato da merenda, que hoje, inclusive até na rádio Antena 8, ontem o senhor citou, né, que cabe recurso, enfim, o senhor chegou a ter aí perda nas 3 instâncias, mas o seu jurídico, inclusive, só até relatou que o juiz mandou uma perícia. Enfim, o senhor é pré-candidato e o que o senhor pode comentar sobre esse caso da inelegibilidade, se realmente o senhor vai conseguir se viabilizar? Eu tenho uma condenação que me deixa inelegível. A condenação foram 3 itens no contrato de merenda que fizemos. Deixar claro que a 8666 fala que você pode fazer uma emergencial por 6 meses. Nós estamos por 90 dias e prorrogamos mais 30. Né? Isso já demonstra uma falta de compromisso com a questão pública. E eu tive uma condenação porque do Tribunal de Contas um rapaz pegou e não considerou a alimentação da merenda e falou que estava superfaturado. E realmente esse contrato, eu tive 3 condenações nas instâncias. Uma condenação de inegibilidade, uma condenação de devolução do recurso feito a maior e uma multa de o dobro do recurso feito a maior. Aí chegou aqui o juiz para executar isso, mandou contratar um perito, coisa que nós já devíamos ter feito lá no início e não fizemos. E o perito constatou que não houve superfaturamento, que eu dei uma economia de R$52 mil ao município, apesar do aumento do número de alunos que teve na época. Então, a sentença do juiz aqui, nesse processo, então eu fui condenado em 3. Na inegibilidade, devolução do recurso e uma multa de 2 vezes mais. Aí o juiz deu a sentença aqui desse processo. Não houve pagamento maior, eu dei uma economia de 52 mil, não tem multa, porque 2 vezes 0 é 0, e eu fiquei com a sentença de inegibilidade em Brasília. E segundo os advogados, pega isso aí, coloca lá no processo em Brasília, e eu posso ser, sim, um pré-candidato a prefeito de Caraguatatuba. Então, porque não devo nada, não teve prejuízo, não teve má fé, certo? E isso é bom a gente deixar claro. Então o senhor é um pré-candidato. Até pegando esse gancho, ontem um post do MBL, que é o Movimento Brasil Livre aqui de Caraguatatuba, até vou mostrar aqui para o senhor aqui, colocou: Lula é Antônio Carlos da Silva é denunciado por articular candidatura ilegal e negócios com empreiteiro preso pela Polícia Federal. Inclusive o Expresso esteve, foi quando nós começamos a fazer as reportagens audiovisual, nós fomos o primeiro veículo a estar lá na Polícia Federal, com o caso do prefeito Márcio Tenório, que depois viria a ser cassado. O que o senhor tem a falar sobre isso, né? Comparando o ex-presidente Lula com o senhor e sobre esse caso aí também envolvendo a empresa Volpe, enfim, o ex-empreiteiro, na verdade o empreiteiro Adriano. Infelizmente, tem pessoas que não têm compromisso com a verdade, tem pessoas que querem fazer politicagem, mentira, e todo mundo sofre isso, né? Infelizmente. Essa empresa Volpe, ela tem em São Sebastião e Ilhabela, mas em São Sebastião foi feita uma peritagem judicial e essa empresa tem 29 milhões de obras que ela recebeu em São Sebastião e não executou. Isso através de uma perícia judicial. Essa empresa Volpe. Essa empresa Volpe, eu tenho 16 anos de prefeito em Caraguá, e essa empresa Volpe, nos 16 anos ela ganhou uma obra em Caraguatatuba. E essa posição que quer me envolver fala, eu sou um teste de ferro da empresa, que tem, como ela ganhou uma obra em Caraguá,
Tatuba desde meus 16 anos. Como é que eu posso ser, né? Então, graças a Deus, nós não temos nenhum envolvimento, nem conheço praticamente, até vendemos, minha filha, uma empresa que nós tínhamos aqui para ele, e também não recebemos parte da empresa, ele nos deu cano. Então, esse é o relacionamento. A pessoa comprou uma empresa da minha filha aqui, né, ficou devendo mais de 300 mil sem pagar, não pagou. Essa empresa ganhou uma obra aqui, e foi tudo correto, deu desconto, tal, que era possível se fazer. Então, essa é a realidade desse processo. Ontem a Câmara acabou fervendo bastante, né? Não sei se você acompanhou, a Câmara ontem abre CPI para apurar supostas irregularidades na destinação dos recursos do orçamento municipal. Vou até ler aqui a matéria. Na 28ª sessão ordinária do ano, realizada na noite da terça-feira, dia 17, pela Câmara Municipal de Caraguá, foi lido o documento solicitando a abertura de uma CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar supostas irregularidades na destinação dos recursos do orçamento municipal, aí no caso de 2019. O pedido foi feito pelo vereador Celso Pereira, do PSDB, que colheu as 5 assinaturas necessárias para a abertura da CPI. Além dele, assinaram os vereadores Eliseu Onofre, que é o Ceará, o Denis Guerra, o Fernando, que é o Fernando Cuiú, e o José Eduardo da Silva, que é o Duda Silva. Atendendo o disposto do artigo 73 do Regimento Interno, foi feito um sorteio e a presidente será a Salete, o relator o Duda e o João de Paula será um membro. O prazo de funcionamento da CPI será de 180 dias, podendo ser prorrogado por menor ou igual prazo, desde que devidamente aprovado em plenário hábil. Falando sobre orçamento municipal, o senhor tem bastante experiência. Como é que o senhor vê essa abertura dessa CPI? O que o senhor pode comentar sobre esse caso? Olha, isso é uma questão parlamentar. Eu quero, de uma certa maneira, até parabenizar os vereadores e dizer o seguinte, gente. Eu fui prefeito, a gente tem uma experiência, eu conheço esse município. Nós fizemos esse município de ponta a ponta. Tudo que tem no município foi nós que fizemos nesses 16 anos de mandato. Então, nós temos que nos preocupar, sim, os vereadores estão corretos com a execução orçamentária. Que nem eu falei agora há pouco. Você gastar 50 milhões a mais na saúde, e a saúde regrediu. Você gastar mais de 40 milhões na Secretaria de Serviço Público, e regrediu o serviço, ela está mais suja. Você gastar 10 milhões em comunicação. Então, nós estamos gastando dinheiro público, jogando dinheiro público fora, com outros interesses, e é isso que a gente vê. A falta realmente de interesse de políticas públicas e de desenvolvimento do nosso município. E essa é a realidade de Caraguá. Eu acho que a Câmara está correta, que faz papel do parlamentar, do parlamento, certo? Ser um fiscalizador e acompanhar a execução orçamentária. Eu acho correto. Ontem, na entrevista que o senhor concedeu na Rádio Antena 8, diversas perguntas chegaram pelo WhatsApp e também pelo Facebook. O senhor falou, olha, quem não quiser se identificar, não tem problema, eu respondo as perguntas, às vezes a pessoa fica mais tranquila para poder falar. E aí, em algum dado momento, eu lembro que veio assim, olha, por que o senhor não deixa o atual prefeito trabalhar? E assim, a pergunta que fica é, 2 anos e meio praticamente o senhor acabou, de fato, o senhor até quando o prefeito Aguilar Júnior venceu as eleições, só foi, olha, espero que ele seja melhor prefeito do que eu. E aí agora, 2 anos e meio depois, voltando. Só acha que a oposição aqui em Caraguá deu tempo hábil? Só acha que... como é que conversa assim na base do PSDB para se fazer oposição aqui na cidade? Nós respeitamos o resultado eleitoral. Você acabou de realmente ainda reforçar que eu desejei que ele fosse melhor que eu, porque o meu compromisso é com o meu município, com a minha população, com as políticas públicas. Enfim, 2 anos e meio quieto. E agora... uma provocação que nós temos que responder como cidadão, certo? Como político. Nós temos que responder e acompanhar e passar à população o que a gente vê que está acontecendo. Então agora é o momento. Eu fiquei esses 2 anos e meio torcendo para a prefeitura ir bem, torcendo para o prefeito realizar o que ele tinha prometido e os seus compromissos, mas infelizmente nós não estamos vendo nada. Caraguá parou tudo. Então nós como cidadão, é o momento agora. Essa pessoa que fez essa colocação, ela me desculpa, certo? Mas é uma falta de... nem sei do que, sabe? Porque eu estou quieto, eu não estou perseguindo ninguém. Isso agora, realmente, nós começamos em questão de campanha e também estamos fazendo uma análise da execução orçamentária, onde, como cidadãos, pagadores de impostos, nós estamos inconformados com o que está acontecendo com a execução orçamentária do município de Caraguá. Um município que era uma empresa pública, um município que no meu último ano, reafirmando, entrou mais de 13 milhões de juro bancário nas contas da prefeitura, recebia mais de 1 milhão de juros por mês, um município que tinha um poder de investimento de 19% do orçamento,
uma empresa pública, e significa 90 milhões. O município que ficou com 64 milhões em caixa para o prefeito que assumiu, e a gente começar a ter esses problemas todos, sendo que o município aumentou, mais uma vez dizendo, o orçamento em 250 milhões, depois que nós entregamos. O senhor não costuma fugir de perguntas, eu quero fazer uma direta. Qual que é a sua relação com o funcionalismo público de Caraguá? A gente sabe que se prega no país hoje reforma da Previdência, reforma tributária, e a redução de custos ela é extremamente importante. Pegando esse gancho, como foi ao longo dos 16 anos que o senhor governou, a sua relação com o funcionalismo público? Né? A gente sabe que é uma classe muito unida, enfim, em prol dos seus interesses. Como que o senhor agiu com essa classe? Olha, eu tenho uma consciência bem tranquila. Eu sempre tive meus negócios, eu nunca tive uma ação trabalhista, sempre tive meus funcionários como meus amigos e leais. E o funcionário, na minha época, a gente exigia muito, temos que trabalhar, né? E até porque somos responsáveis pelo serviço público, né? E eu fui um excelente prefeito para os funcionários. Criamos um vale alimentação que eles têm hoje. O pai do prefeito atual, quando ele assumiu a prefeitura, ele ficou 4 anos, não corrigiu R$1, que era R$150 na época. Nós chegamos, corrigimos tudo, criamos vale alimentação, criamos faculdade, certo? Bolsas de faculdade para todos os servidores e para os filhos dos servidores, para formar e capacitar a família do servidor municipal. Enfim, criamos uma evolução de cargos e salários que contemplava a evolução na horizontal e na vertical. E, enfim, fomos um excelente patrão para os nossos funcionários, um excelente gestor para os funcionários públicos. Mas cobrávamos muito. Nós também dávamos exemplo disso. Trabalhávamos dia e noite, a nossa equipe toda, dando exemplo de trabalho, de compromisso, certo? Com a administração pública, e também exigimos, evidentemente, um compromisso com o trabalho e com as políticas públicas. Então, sempre foi. Mas eu fui um excelente sem marketing, né? Sem politicagem. Mas fui um excelente, me considero que fui, nesses 16 anos, um excelente patrão, um excelente comandante dos funcionários públicos. Pegando esse gancho ainda, né, sobre o marketing, onde o senhor até relatou na entrevista que poderia ter investido mais, de repente, em publicidade, ter mostrado mais Caraguá. O que o senhor pensa? Caraguá acabou, ao longo desses 16 anos, mudando muito, quase 120 mil habitantes, né? Acho que se já não passou no último censo aí, do IBGE. Como é que o senhor vê, fazer uma avaliação, e até mesmo falando do seu período como deputado estadual, o que fez o senhor não continuar, né? Foi aquele bichinho que picou, poxa, eu sou gestor mesmo, eu quero estar com a caneta na mão, quero executar. O que aconteceu? Você fala em relação ao parlamento e ao executivo? Qual é a diferença, se você pudesse falar? Primeiro que eu sou um caipira. Eu gosto da roça, eu gosto do interior. São Paulo, para mim, sabe, São Paulo eu respeito, adoro. Vou a São Paulo para trabalhar, certo? Eu acho maravilhoso, mas eu vou e volto. Viver eu gosto do interior. Segundo, que o parlamento não tem caneta. E eu gosto de caneta. Eu sempre fui executivo. Então, o negócio é caneta e fazer. Então, realmente, não combinou, não tem o meu perfil, o parlamento. Né? Fora que eu gosto do interior, eu gosto de roça, e São Paulo realmente é só para quem gosta, mesmo que eu respeito, mas para mim não. Chegando uma pergunta no internauta. A respeito do fundo partidário. Quer saber a opinião do prefeito a respeito do fundo partidário. O Flávio, para quem nos assiste, o Cláudio está aí comandando hoje a câmera. O Flávio perguntando para o senhor a respeito do que o senhor acha do fundo partidário. Ontem, inclusive, teve uma votação no Senado, mudou-se toda a regra, né? Ia de 1 bi, 800 milhões para quase 3 bi, e o Senado manteve 1,8 bi. O que o senhor pensa sobre o fundo partidário? Eu acho o fundo partidário uma vergonha para o recurso público. Acho que o político devia ter vergonha. Nós estamos com déficit na saúde, déficit na educação, pessoas passando necessidade, de gastar 3 bilhões e tanto em Caraguá, na nossa campanha. Eu não quero um tostão do fundo partidário, porque eu tenho vergonha e não aceito esse dinheiro. Isso no primeiro momento. Eu já disse isso em São Paulo, no PSDB, já disse em São Sebastião, numa reunião na Câmara Municipal do PSDB, e nós aqui em Caraguá não vamos aceitar recurso do fundo partidário. Temos vergonha disso. E eu acho que o político devia pensar, porque é um absurdo da minha avaliação isso. Aí você vai falar, como você acha que devia ser financiado as campanhas? Primeiro voltar até o financiamento privado nas campanhas,
Porque a 8666, depois a pessoa vai participar da licitação, diz que a licitação esteja correta, ele vai dar o desconto, vai ganhar, quer dizer, não tem, certo? Eu acho interessante. Mas também o seguinte, na minha avaliação, todo o salário dos políticos dos partidos, um partido elegeu prefeito, vereador no Brasil inteiro, deputado, governador e tal, X% do salário, no máximo 10%, mas quem é para 8%, 7%, 5%, isso é um critério a ser estabelecido, dos cargos que o partido elegeu e dos funcionários do partido, certo? Dos cargos do partido, um percentual deveria ir para o fundo partidário daquele partido, certo? E por isso sim bancar o partido, não com dinheiro público, sem dinheiro público, por favor, Brasil, presidente, Congresso e Senado, sabe? É uma vergonha, na minha avaliação, fundo partidário. Essa é a minha opinião. Falando um pouco de política estadual e nacional, né? O presidente Jair Bolsonaro teve uma vitória expressiva em todo o litoral norte, principalmente aqui em Caraguá. Como é que o senhor faz a avaliação, né, desses 9 meses aí de governo do presidente Bolsonaro e também o João Dória, governador do seu partido, né, do PSDB? Como é que o senhor tem visto e como que o senhor avalia? Veja bem, o Brasil, nós estamos numa situação muito difícil. Quando o Fernando Henrique entregou o país, a dívida brasileira era menos de 1 trilhão. E eu lembro que nós chorávamos a dívida externa já era uma coisa impressionante. Hoje a dívida brasileira é quase 4 trilhões, certo? Nós estamos aí com as estatais quebradas, os planos de previdência, certo? O BNDES investindo bilhões. Você vai vendo que o Brasil abastece 25%. Não, gente, o Brasil, Deus é brasileiro. Nós abastecemos 25% do mundo em alimentação. 25% do mundo. E nós não temos infraestrutura para escoar a produção agrícola. Os portos brasileiros são os mais caros do mundo. Então, esse custo do Brasil, certo, que tem que ser revisto. Eu, por exemplo, se fosse presidente no lugar do Bolsonaro, porque tudo que um país precisa, na realidade, é desenvolvimento para a geração de emprego e renda. É tudo que um país precisa. Eu, se eu sou presidente, eu estaria um grupo de trabalho, saber tudo que nós importamos, tudo que o Brasil importa, certo? E faria uma parceria com o Estado e município para produzir no Brasil, para gerar emprego aqui. E isso chama desenvolvimento para os nossos irmãos ter condições de trabalhar, né, e poder tocar com dignidade a sua família. Eu sou favorável a isso, a desenvolvimento para a geração de emprego e renda. Eu acho que o presidente, com todo respeito, mas fala muita coisa sem necessidade, né? Nós vamos estar torcendo. Estamos torcendo porque somos brasileiros e torcemos para o nosso país. Vamos torcer. Sobre o governador João Dória, qual é a relação que o senhor tem com ele, né? E a avaliação também que o senhor faz nesses 9 meses? Eu tenho, é do meu partido, torço para ele, né? E eu tenho uma filosofia do Mário Covas, porque na minha vida política eu aprendi muito com o Mário Covas, ele foi meu professor. E a filosofia do Mário Covas, ele dizia que ele me ajudou muito. O Mário Covas dizia o seguinte: não me venham falar em adversidades. Com a experiência que eu tenho de vida, eu aprendi que nas adversidades só existem 3 caminhos: enfrentar, combater e vencer. Isso me ajudou muito. Mário Covas falava assim: você não deve mentir para depois não ter que se preocupar com o que você falou. Aí o Mário Covas falava: o homem tem que ter caráter e apreço à democracia. Se ele tiver isso, ele serve até para ser adversário. Se ele não tiver isso, ele não serve para ser aliado. E o Mário Covas dizia que um bom político pensa nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Esse momento agora é de nós pensarmos no nosso estado de São Paulo, pensarmos no nosso país, e estamos torcendo para que o governador realmente dê continuidade ao desenvolvimento do estado de São Paulo e às políticas públicas, e é isso que nós queremos, estamos torcendo e orando, certo? Para que ele tenha bastante êxito. Antônio Carlos, outra pergunta, o senhor é empresário, né? Um empresário conhecido no Litoral Norte, bastante sucesso. E a pergunta que eu te faço, e eu faço para todos os prefeitos ou quem já foi, a gente sempre se apega muito ao plano de governo. O Expresso Jornal lê o plano de governo, analisa, sempre que a gente tem o Fala Prefeito, seja com o atual prefeito aqui na Ilhabela, em São Sebastião, a gente sempre pergunta, olha, como é que está o plano de governo, está avançando? Ontem o senhor também tocou nessa questão do plano de governo, que é a baliza de qualquer administrador. Qual é o segredo e qual é a fórmula mágica, entre aspas, para que se gere emprego no município? Criar desenvolvimento, né?
é criar desenvolvimento. Caraguatatuba, quando eu peguei a primeira vez, Caraguá era tido como o patinho feio do litoral, o banheiro do litoral. Caraguá fedia, Caraguá tinha 8% do esgoto coletado e não era tratado. Caraguá não tinha as ruas, muito poucas ruas pavimentadas, não tinha infraestrutura nenhuma, Caraguatatuba. E com o desenvolvimento que nós colocamos nesses 16 anos, o município, 95% dele, hoje é pavimentado. Tem 85% do esgoto coletado e tratado. E a infraestrutura que se criou. Você fortaleceu a política, por exemplo, o turismo cultural, tendo um excelente teatro, em Caraguá, que é um dos 10 melhores teatros do estado de São Paulo, um museu maravilhoso e com políticas culturais, isso potencializa. Então, quando você despolui, você fortalece a balneabilidade, as praias, né? Você fortalece o turismo. Nós precisamos incrementar o turismo de evento, o turismo ecológico, tudo isso com infraestruturas, certo? Que traz o desenvolvimento, que traz, porque veja bem, 52% das residências de Caraguá são de veranista. Uma pessoa, para escolher ter uma casa num lugar, ele tem um mundo inteiro para investir. A hora que você o traz para Caraguatatuba, ele está gerando emprego aqui. Ele vem com o seu carro para abastecer, está gerando emprego. Ele vai num restaurante, está gerando emprego. Ele vai num supermercado, está gerando emprego. Se ele comprou um prédio aqui, o prédio, além do emprego que gerou direto na sua construção, um prédio depois ele tem vários funcionários, ele também tem uma funcionária que faz a limpeza. Então é isso que nós precisamos. Atrair os investimentos, os investidores, os veranistas para o nosso município e, com isso, criar um desenvolvimento para a geração de emprego. E é isso que Caraguá hoje representa. Caraguá hoje não é mais a cidade que ela era anos atrás. Caraguá é realmente, Caraguá abastece todo o litoral norte, tem um shopping que atende, abastece em termos comerciais todo o litoral norte e nós temos muito orgulho disso hoje. Em determinada situação, o senhor pensou em não parar, olha, não quero mais a política, eu estou cansado, enfim, já são aí praticamente quase 30 anos de vida pública, de vida política, o senhor tem os seus negócios, enfim. O que fez o senhor falar, olha, eu vou ser de novo aí pré-candidato a prefeito de Caraguá? Olha, várias vezes eu não quis parar, inclusive agora eu queria parar. Quando eu era prefeito mesmo, teve um momento que eu queria deixar, mas eu ia deixar porque eu sinto que a gente vive um mundo com uma inversão de valores. Quando eu falei em parar, quando eu era prefeito, o saldo da prefeitura era em torno de 180 milhões. Então eu queria dizer, gente, não é dinheiro e não é poder, certo? Vamos lutar, certo, pelo interesse público e tal. Então era isso que eu queria dizer lá atrás. E agora também eu dei atrás de um candidato, de outro, mas começou a rachar o grupo. Nós vamos enfrentar uma máquina que está no poder e outros candidatos. Então não adiantou, começou a rachar e eu falei, vou ter que ser eu o candidato. Só que nós estamos direcionando a nossa candidatura num plano de governo, com a participação de muitos técnicos, da nossa equipe. E daqui a 30 dias nós já vamos apresentar a primeira demonstração de infraestrutura no município de Caraguá. Eu nunca tive um orçamento que o município tem hoje, nesses 16 anos de prefeito. Eu, prefeito em Caraguatatuba agora, com esse orçamento que o município tem, 4 anos. É outra Caraguatatuba, isso eu quero garantir a quem não está nos ouvindo e dizer o seguinte, você tem casa em Caraguá, né? Por favor, transfira seu título para cá, para participar dessas eleições, né? Porque aqui o seu voto é muito importante. Pegando esse gancho, prefeito, já estamos chegando ao final da nossa entrevista, já se discute nomes de vice, qual é a sua... Essa pergunta pessoal minha, eu vou fazer para o senhor, qual é a sua relação com o candidato Gilson Mendes, que eu nunca vi na história, pelo menos de onde eu percorri, uma diferença tão pequena de votos, né, de aí acontecer uma vitória de um outro candidato. O senhor já tem um nome para vice ou vai ser discutido só no futuro? Não, isso é uma coisa que do nosso grupo, nós definimos que uns 6 meses antes das eleições, nós vamos fazer uma pesquisa e o nome que mais, certo, da população, e graças a Deus, nós temos nomes maravilhosos, certo? Você tem vários nomes muito importantes politicamente, e aí vai ser definido. Só chega um. Então não adianta querer brigar, não é código de briga. A nossa briga tem que ser focada em Caraguatatuba. O objetivo nosso é Caraguatatuba. E o resto, nós vamos estar junto aí com uma equipe muito boa, se Deus quiser.
Antônio Carlos, quero agradecer aí a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista e agora é o momento aí das suas considerações finais. Eu quero agradecer e a gente está vendo, né? Hoje você tem uma imprensa em Caraguá muito complicada, com muitos relacionamentos com a prefeitura e que tem um compromisso de falar o que a prefeitura quer que fale, né? Não vai ver tecnicamente, certo? Como todo cidadão deveria fazer, até porque a pessoa deveria prezar o que fala, né? Ter um compromisso com a verdade, certo? Com o que fala. Mas eu queria dizer a vocês, primeiro agradecer essa oportunidade, dizer o seguinte: tudo que falarem, o que eu disser, eu sou responsável pelo que eu digo, na minha vida inteira. E tudo que disserem, se vocês quiserem tirar uma dúvida, isso aqui, por favor, eu estarei à disposição e com muito prazer, até como um homem público, certo? De dar a resposta e dar a satisfação, certo? Sendo responsável pelo que eu digo, certo? E pelos meus atos. Tá certo? Muito obrigado você que nos acompanhou na página do Expresso Jornal. Lembrando que na sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós entraremos ao vivo no Expresso Link. Inclusive, Antônio Carlos, a gente tem aí passado em todo o Litoral Norte, mostrando a situação do transporte público, né? Que é aí um desafio para todo governante, né? Então, às 7 horas da manhã, na sexta-feira, estaremos aí na linha da Ecobus em São Sebastião. Muito obrigado e a gente volta a se ver aí em algum lugar do Litoral Norte.